Olá pessoal, Éder Leal aqui, esse é o canal O Trader Sério e esse é o meu diário de trade, onde eu mostro todos os dias as operações que eu faço aí no mini índice, sempre explicando o motivo das minhas entradas, mostro meu relatório de performance e por último eu deixo as operações de forma acelerada para vocês acompanharem. Hoje um dia é complicado, eu levei 2 stops, tive um trade que chegou até o meu alvo, um bom trade, mas ainda assim fechei no loss, tá? Quarta-feira, dia 2 de julho de 2025 e eu comecei o dia de hoje analisando o mercado, analisando o último movimento como um movimento de equilíbrio. Então, para quem está acostumado a ver aqui os vídeos do canal, sabe que eu vou marcar isso aqui ó, como região de equilíbrio. Tá? Considerando o quê? Que nós temos 2 topos, tá? Um topo aqui, mas principalmente um topo que tem um pouco mais atrás aqui. E o fundo, né? Toques no fundo, como aqui, né? E depois da abertura, aqui. Então, quando abriu a barra número 1, aí é a confirmação de que essa região é uma região de equilíbrio. Tá? Eu tenho uma tentativa de rompimento aqui acima, só que não é o suficiente, né? Não passa nos meus filtros, eu não faço nada. Tem aqui uma tentativa de voltar para dentro do equilíbrio que falhou na barra número 4, que fez uma nova tentativa de rompimento, não fechou mostrando compradores acima. E na barra número 5, aí eu considerei que sim, era uma mudança de ciclo, saindo do equilíbrio e que poderia começar agora aqui um novo movimento, tá? Acho que me antecipei um pouquinho, porque na verdade não foi acima da 4, né? Então ele não estava mostrando ainda compradores acima. Mas eu estava considerando que nós tínhamos aqui uma certa força, já desde o início do dia, né? Onde os compradores vieram até a máxima do dia de ontem, mantiveram essa barra aqui, né? Rejeitaram uma tentativa de voltar para dentro do equilíbrio, e eu considerei essa barra número 5 uma boa barra para iniciar um movimento novo. Então eu entrei na barra número 5. Apesar de ter sido um pouco antecipado, ainda acho que foi uma barra certa para entrar. Eu entrei aqui com 14 contratos, então a minha busca nesse trade era de 260 pontos e o meu stop de 420, tá? Só que aí na barra número 6 ele já reverteu tudo. Acho que não era momento para eu sair antecipado dela no fechamento, porque ele ainda estava tocando aqui a região de média, né? Então ele poderia, logo depois de fechar aqui, aparecer força e os compradores levarem o preço acima. Mas eu só iria manter o trade se isso acontecesse imediatamente, tá? Que ele não viesse testar abaixo, porque eu queria ver força aparecendo aqui. Seria a única forma de ele ter capacidade de se deslocar acima daquela região e fazer o movimento com a velocidade que eu queria, é se aparecesse força logo imediatamente. Isso não apareceu. Então, quando veio abaixo na barra número 7, eu optei por sair antecipado. E aí eu aceitei um stop aí de 1.37R. Foi mais ou menos isso no primeiro stop, tá? Depois disso eu vi esse arame farpado aqui, né? O mercado ficou numa região aqui de equilíbrio, fez um TTR. E aí depois, na barra 18 e 19, ele começou a indicar, na barra 19 e 20, na verdade, começou a indicar aí uma possibilidade de rompimento desse equilíbrio. Então, ó, o equilíbrio estava aqui. E na 19 e 20 começou a indicar a possibilidade de ter vendedores abaixo, tá? Só que eu ainda achava que não fazia ainda sentido nesse primeiro momento, porque eu não estou vendo, ó. Se eu analisar a barra 19, não é garantia que eu estou vendo vendedores abaixo dessa região. E se eu olhar a 20 também não, uma barra inside, né? Ele poderia reverter aqui, então eu achava que ainda não era o suficiente. Quando fechou a barra número 21, aí sim eu considerei isso aqui como um desequilíbrio das forças, tá? Então se eu estou considerando toda essa região aqui, ó, de cima como um equilíbrio dos preços, um equilíbrio entre compradores e vendedores, né? E eu não estou ainda acreditando nessa 19 e na 20, que os vendedores estão ganhando essa disputa, mas quando vem a barra número 21, próximo das médias, aí sim eu considero que aqui virou um modo dos vendedores, tá? Então eu fiz aqui uma venda, agora eu tive que fazer com a metade da minha mão, então eu fiz com 8 contratos nesse momento. Por que a metade? Porque eu só poderia arriscar um R nessa operação. Então eu estruturei daquela minha forma, né? Tendo um R lá, 365 pontos, o stop acima da barra número 20, era um stop técnico, e o meu alvo inicial teria que ser 275, que era 0.75R da operação. Quando começou, eu até marquei aqui em verde, aqui onde era a região do meu alvo, tá? Quando a barra número 22 começou a vir com força e já ia imediatamente em direção ao meu alvo, eu alonguei meu alvo e coloquei ele lá na mínima do dia de ontem, tá? Porque eu considero que a mínima do dia de ontem era uma boa região de magneto, onde ele iria
atrair o preço, tá? Eu acho que até aqui, se ele estava vindo com muita força, o preço poderia chegar com uma certa tranquilidade. Então eu deixei aqui e acabei saindo do meu alvo, felizmente, tá? Acabei pegando aqui, acho que algo de 300 pontos, deixa eu ver, 500 pontos, né? Então eu peguei nesse trade aqui 500 pontos e nesse momento eu fiquei levemente positivo, eu fiquei com uns R$4 e pouco positivo, né? Considerando os custos da operação. Então, se ele fez esse movimento, como desequilíbrio muito forte, chegou até aqui, aqui apareceu correção, né? Ele virou apenas forte. Eu poderia, de repente, ter pensado em estruturar algo logo no fechamento da 24, não fiz. E aí ele fez uma nova mínima. Eu não queria ainda entrar na mudança de ciclo apenas para forte, porque eu acho que ainda estaria praticamente no mesmo ciclo de muito forte. Então, eu queria ver uma correção um pouco mais profunda e tentar pegar um desequilíbrio fraco, tá? Fiquei aguardando ele vir no mínimo até a média de 9. Ele foi na barra 31, mas não me deu barra de sinal. Na barra 32, né, caracterizando um desequilíbrio fraco a partir de agora. Ele foi até a barra número 32 e deixou um sinal da barra número 33. Tá? O que tinha contra a minha operação? Tinha o fato de ter momento comprador, né, 3 barras seguidas de compradoras. Eu geralmente não gosto de operar contra isso. E também o fato de que ele tinha aqui a mínima do dia de ontem, que poderia estar indicando uma mudança de ciclo para um equilíbrio mais longo, considerando o dia de ontem também. Mas, olhando para o gráfico diário, eu acho que fazia sentido aparecer vendedores hoje. Então, eu estou esperando uma perna um pouco mais longa dos vendedores aqui na barra número 33. Tá? Eu espero, no mínimo, uma nova mínima. Então, eu fiz aqui uma venda, agora com 8 contratos de novo, buscando aí o alvo de 275 pontos e o meu stop de 365 pontos, tá? Stop de 1R acima da barra número 32. Certo? Fiz essa venda, veja a 34 voltando um pouco, até aí tudo bem, né? Comportamento normal de desequilíbrio fraco. A 35 não foi em direção, não passou abaixo da 34, para ficar alerta. A 36 voltando, tocando na média, e pelo fato de estar tocando na média de 20 pela primeira vez, eu mantive meu trade. Acho que aqui seria uma boa região para aparecer vendedores, caso a minha tese de desequilíbrio fraco se confirmar, né? Caso ela seja correta, seria normal aparecer vendedores aqui. Então eu segurei o trade, também já estava muito perto do meu stop, então valia mais a pena manter o trade. Aí a 37 contra, muito próximo do stop, não eu prefiro sair no stop nesse caso. A 38, uma tentativa de fazer uma nova mínima. Aqui eu já consigo perceber características de equilíbrio, tá? Considerando isso aqui, ó, equilíbrio. Só com uma perna no fundo apenas, tá? Sendo que eu acredito que ele pode vir aqui e fazer uma segunda perna e ficar equilibrado nessa região. É isso que eu estou lendo nesse momento. Então, como eu sei que é equilíbrio, eu imagino, como eu acredito que é equilíbrio, né? Eu imagino que ele vai testar 50%, a minha entrada está logo abaixo, e aí eu já fico pensando o seguinte: eu vou aguardar ele vir até o meu ponto de entrada para decidir se eu saio antecipado e mato esse trade ou se eu fico esperando ele vir até a mínima, caso ele apareça força. Foi isso que eu fiquei esperando. Só que aí, infelizmente, a 39 já fechou contra e na 40 eu fui estopado, tá? E aí eu prefiro parar o dia por aqui, vendo a 40 voltando, tá? Então, o que eu enxergo nesse momento? Isso aqui, de fato, estava equilibrando, né? Deixa aqui um fundo mais alto, característica de reversão, e agora o mercado volta. E aí, quem sabe, ou ele vai tentar fechar esse gap aqui em cima, ou então ele vai acabar buscando aqui a abertura do dia, tá? Isso é o que eu espero que possa vir a acontecer, mas acho que agora não vale mais a pena fazer nenhuma operação. Tomei 2 stops no dia, acho que não está propício para minha leitura no dia de hoje, né? Já faz algumas horas que eu estou lendo o mercado, também já estou cansado. Prefiro parar o dia por aqui e esperar novas oportunidades no dia de amanhã, certo? Então eu fico visualizando isso aqui e paro o meu dia. Vou mostrar aqui em relatório de performance. Na conta simuladora eu não tenho nada. Na conta que eu mostro todos os dias para vocês, a conta 144, eu fechei o dia de hoje com menos 1R, tá? Menos R$ 583,15. Lembrando que o meu R, meu risco por operação essa semana é de R$ 585. Tá? Então eu cheguei a fazer R$ 800 de lucro, perdi 1.368, 3 operações. A primeira stop, né? Eu saí com 280 pontos negativo, ele chegou a andar 300 contra, né? Apenas 60 a favor. O segundo trade, eu peguei 500 pontos e ele andou apenas 55 pontos contra. Foi o máximo de exposição negativa que eu fiquei aí nessa operação.
E no último trade foi menos 365 pontos, andou apenas 25 a favor, né? Então isso aqui, ó, de ter andado na primeira apenas 60 e essa última apenas 25, são indicações de que o dia não está propício para o meu operacional, então é melhor encerrar o dia com menos 1R, tá? E o relatório, né, dos gráficos e o gráfico de performance. Ó. Estive levemente positivo no dia de hoje, mas eu estive bem mais negativo, então agora encerrei com menos 1R o dia, tá? Veja que em nenhum momento eu fiquei exposto mais do que o meu gerenciamento de risco. No primeiro trade eu fiquei aqui com um pouco mais de 1R, eu aceito no máximo 2.5R de stop no dia, tá? Mas geralmente eu corto com 2Rs. Então quando eu peguei esse primeiro trade aqui, esse segundo trade, se eu tivesse sido estopado eu teria perdido 1R, então estava dentro do gerenciamento ainda. Recuperei ele, como eu fiquei praticamente no 0 a 0, eu pude fazer uma outra operação, só que aí eu não quis mais arriscar 2Rs, eu fiz apenas o risco de 1R, que aí eu sabia que se eu fosse estopado, eu sairia negativo, menos negativo do que a primeira operação do dia, certo? Então diga nos comentários como foi seu dia, espero que tenha sido bom um dia, acho que não foi um dia tão simples, porém se eu não tivesse feito essa operação aqui, provavelmente eu teria pego essa e encerrado o dia com uma operação de desequilíbrio. Então a gente nunca pode achar, né, que o mercado não dá oportunidades. Acho que hoje o mercado deu boas oportunidades, melhor do que o dia de ontem. Acho que eu não operei tão bem, vou acabar vendo no final do dia se isso se confirma, né, se eu acabei errando um pouco na leitura ou na execução. No primeiro momento eu acho que eu fiz o que tinha que fazer e saí com o stop e tá tudo certo, né. Stop, como eu sempre falo, é parte da nossa estatística. O meu operacional não tem 100% de acerto, e como ele não tem 100% de acerto, ele vai ter dias de loss, né? Então a gente só tem que passar por esses dias para voltar a fazer sequências positivas, certo? Não esqueça de deixar um like se você gosta desse tipo de conteúdo, e se você não é inscrito no canal e quiser ajudar, se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos também. Beleza, pessoal? Fica com as operações de forma acelerada e até o próximo vídeo.